Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa sessão. Agradecendo as bênçãos de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à vereadora Juliana Mater para que faça a oração da noite. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Quando estamos vivendo o amor de Deus, todas as batalhas e obstáculos podem ser vencidos. Deus é a força que não podemos encontrar em outro lugar e o consolo que nos dá ânimo nos piores momentos. Só quem vive para fazer sua vontade consegue perceber o tão próximo Ele pode estar de cada um de nós. Com Deus podemos tudo, pois tudo é pouco comparado com seu poder. Por isso devemos lhe dar glória todos os dias e reverência de um verdadeiro Rei. Amém. A ata da sessão anterior está em votação. Aprovada. Peço à secretária da mesa, vereadora Juliana Mater, para que faça a leitura do voto divergente da vereadora Maria Helena Faria, bem como do projeto de resolução de número 3, de 2024, da mesa diretora, que dispõe sobre o processo administrativo disciplinar número 4, de 2022, que tem por objeto a apuração quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores do setor jurídico, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Itaú de Minas. Processo administrativo número 4 de 2022. Objeto: apuração quanto à nota de repúdio apresentada pelo setor jurídico da Câmara Municipal de Itaú de Minas, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Voto da vereadora Maria Helena de Oliveira Faria. Do voto: prezados colegas do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Inicialmente, gostaria de expressar meu respeito pelo voto do presidente, porém discordo cordialmente da decisão de improcedência da representação. Minha discordância se baseia na análise criteriosa do parecer jurídico, o qual sustenta a procedência da representação com fundamentos sólidos e em conformidades com as normas vigentes. Primordialmente, é necessário ressaltar que a assessoria jurídica foi contratada pela Câmara Municipal de Itaú de Minas, mediante processo licitatório de contratação por dispensa de valor, para prestar serviços técnicos e atuar nos processos administrativos disciplinares em curso, junto ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Itaú de Minas, tendo em vista que os procuradores da Casa Legislativa são impedidos de atuação. Assim sendo, a assessoria jurídica foi contratada para garantir a imparcialidade nos pareceres, bem como nas demais orientações. Após cuidadosa análise dos autos e em consonância com o parecer da assessoria jurídica, gostaria de apresentar meu voto quanto à matéria em discussão. Primeiramente, quanto às preliminares suscitadas pela defesa do vereador, entendo que o parecer jurídico é claro ao refutar tais argumentos de bis in idem e ausência de representação. Conforme destacado pela assessoria jurídica, os fatos apurados nos processos administrativos 3 e 4 apresentam-se distintos em sua natureza, não configurando, portanto, duplicidade de julgamento, tendo em vista que no PAD 3 apurou-se a live realizada no dia 15/12 de 2021 e ofensas direcionadas a todos os servidores da Casa Legislativa. E no PAD 4, apurou-se os fatos ocorridos na live do dia 17/12 de 2021 e possíveis ofensas especificamente apontadas ao Departamento Jurídico da Câmara Municipal. Da mesma forma, observo que os requisitos para a instauração do processo disciplinar foram devidamente cumpridos, não havendo irregularidades a serem sanadas. Quanto à conduta do vereador Roberto Gonçalves Vieira, é patente a incompatibilidade com o decoro parlamentar, conforme fundamento pelo parecer jurídico. A utilização de linguagem ofensiva e desrespeitosa,
direcionada ao Departamento Jurídico da Câmara Municipal viola frontalmente os dispositivos do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Sobre a inviolabilidade parlamentar, concordo com a análise da assessoria jurídica, no sentido de que esta não é absoluta, devendo ser exercida dentro dos limites constitucionais e jurisprudenciais. No caso em apreço, não se vislumbra a defesa de interesse público ou exercício das funções próprias do mandato parlamentar, sendo imperativo o afastamento da imunidade parlamentar diante das manifestações injuriosas proferidas pelo vereador em redes sociais. Por fim, considerando as conclusões da instrução processual e as disposições legais aplicáveis, entendo pela procedência da representação. É imprescindível que esta Casa Legislativa preserve a integridade e a ética no exercício do mandato parlamentar, punindo condutas que atentem contra tais princípios. Portanto, meu voto é pela procedência da representação e pela aplicação da penalidade de censura escrita, conforme sugerido pelo parecer jurídico, nos termos do artigo 28 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Ressalto que o presente voto é emitido com a mais alta consideração pelos princípios da legalidade e da justiça, visando assegurar o respeito às normas e à dignidade desta Casa Legislativa. Por fim, finalizo meu voto com o seguinte pensamento: o parecer jurídico é isento de qualquer avaliação política, puramente técnico, e o que vem em pauta é: o vereador deve fazer o que é o correto ou deve seguir o conceito político? Queremos a velha política ou preferimos seguir a política que prevalece as técnicas e o saber? Se lutamos por uma política sem politicagem, essa deve começar em nossas atitudes, por mais difícil e dolorida que elas sejam. É assim como voto, salvo o melhor juízo. Itaú de Minas, 13 de maio de 2024, Maria Helena de Oliveira Faria, vereadora, Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e Suelen Vilela Valeta, assessora jurídica. Leitura do projeto de resolução número 3 de 2024. Processo disciplinar número 4 de 2022, que tem por objeto apuração quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores do setor jurídico do Legislativo, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. A Câmara Municipal de Itaú de Minas aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. O plenário da Câmara Municipal de Itaú de Minas, tendo sido reprovado o relatório final da Corregedoria do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, mantém o posicionamento do voto divergente apresentado nos autos do processo administrativo disciplinar número 4 de 2022, PAD 422, que tem por objeto apuração quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores do setor jurídico do Legislativo, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Artigo 2º. Fica declarada a procedência da referida representação nos termos do artigo 28, parágrafo 2º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, resolução número 270 de 2019, aplicando ao vereador Roberto Gonçalves Vieira a sanção de censura, disposta no artigo 18, inciso 1, sob a forma escrita do artigo 19, inciso 2, haja vista ter ele agido de forma incompatível com o decoro parlamentar, artigo 18, caput, e sem observância dos deveres funcionais dos vereadores, artigo 9º, caput, consubstanciado na prática de ato que infringe as regras de boa conduta nas dependências da Casa, artigo 11, inciso 10º, com uso indevido dos poderes e prerrogativas do cargo para constranger, ofender ou aliciar colega com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento. Artigo 11, inciso 12º. Tudo nos expressos termos do Código de Ética e Decoro Parlamentar, resolução número 270 de 2019. Artigo 3º.
esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 22 de maio de 2024. Geovan dos Santos, presidente. Cláudia Calisto Simão Fonseca, vice-presidente. Juliana Matter, secretária. Para as suas considerações, concedo o tempo de 10 minutos para os autores da ação, os advogados Fábio Figueiredo, 5 minutos, doutor Fábio, 5 para o doutor Vinícius. Eu gostaria de pedir para que fosse, assim, para a gente seguir pontualmente, diferente da sessão passada, e eu gostaria também, no uso da palavra do advogado Zé Alzemir, para também tentar ser bem próximo do tempo, por favor. Boa noite, excelentíssimos vereadores, aos colegas servidores que estão trabalhando para a realização dessa sessão e a todos que estão assistindo. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a votação da semana passada. Obrigado pela oportunidade de defender nossos direitos. No dia 21 de dezembro de 2021, nós, os advogados que compõem o setor jurídico da Câmara Municipal, protocolamos uma nota de repúdio em face do vereador Roberto Gonçalves Vieira. Narramos que o vereador Roberto participou de uma live no dia 17 de dezembro de 2021, no perfil do Facebook de nome Zé Ricardo Dutra, no qual ele proferiu mentiras e diversos ataques à honra. Resumidamente, ele insinuou que um dos advogados recebe privilégios da Câmara Municipal, sendo uma espécie de benesse, na qual a presidente pagaria se quisesse. Ademais, ele falou que a Câmara, no programa Parlamento Jovem, praticaria uma espécie de discriminação de alunos por bairros da cidade. Pasmem, ele atacou os servidores do jurídico, a vereadora presidente e, pior, a própria Câmara Municipal. Ressalta-se que, na nota de repúdio, nós, advogados, juntamos documentos que comprovam que todas essas declarações do vereador são mentirosas. Cabe mencionar que, na época, a Câmara Municipal contratou uma advogada particular para orientar o Conselho de Ética devido ao impedimento de todo o setor jurídico. Atenção, vereadores. Na época, o vereador Roberto respondia a 2 notas de repúdio, uma proposta por todos os servidores referentes à live do dia 15 de dezembro de 2021 e outra proposta pelos advogados da Câmara referente à live do dia 17 de dezembro de 2021. Em seu parecer jurídico, número 1 de 2022, a ilustre advogada doutora Suelen Vilela Valeta orientou, alegando ser a melhor técnica jurídica, o Conselho a instaurar 2 processos administrativos disciplinares, defendendo ser fatos jurídicos distintos. Em seguida, no dia 31 de outubro de 2022, o Conselho de Ética, seguindo a orientação jurídica, decidiu que das 2 notas de repúdio seriam instaurados 2 processos administrativos, o processo administrativo disciplinar 3 e o processo administrativo disciplinar 4. Posteriormente, a defesa do vereador alegou bis in idem e coisa julgada, afirmando que o PAD 3 e o PAD 4 seriam o mesmo processo, pois teriam a mesma causa de pedir, os mesmos fatos contra as mesmas pessoas e com o mesmo pedido. Excelentíssimos vereadores, com o intuito de deixar o vereador Roberto impune, a defesa afrontou decisão do Conselho de Ética, pois, visivelmente analisando os autos do PAD 3 e do PAD 4, percebe-se que não possuem as mesmas partes. No 3, são todos os servidores, e no 4, são somente os advogados. Não possuem os mesmos fatos, não sendo as mesmas agressões, além de terem ocorrido em dias e lives diferentes. Nobres vereadores, não se enganem, é um absurdo falar em coisa julgada administrativa, uma vez que o Conselho decidiu em julgar de forma apartada as notas de repúdio.
Ou seja, os fatos narrados no PAD 4 estão sendo julgados somente agora. Ademais, a defesa assevera que é dever do vereador questionar e fiscalizar a administração pública. No entanto, se omitiu de mencionar os deveres éticos de um vereador, como preservar a imagem da Câmara Municipal, expresso no artigo 9º, inciso 4 do Código de Ética, agir de acordo com a boa-fé, tratar com respeito, urbanidade e independência os colegas e os servidores da casa, expresso no artigo 10, inciso 13 do Código de Ética, além de praticar a conduta incompatível com o decoro, de omitir intencionalmente informação relevante ou, nas mesmas condições, prestar informações falsas em suas declarações, expresso no artigo 11, inciso 5 do Código de Ética. Se não bastasse isso, a defesa tenta convencer que a imunidade material dos vereadores, por suas palavras, votos e opiniões, seria absoluta. Um verdadeiro absurdo. A imunidade não pode ser um cheque em branco para a prática de condutas antiéticas e possivelmente criminosas. Por fim, cabe ressaltar que, em seu parecer jurídico, a douta advogada contratada pela Câmara, com muita sabedoria, refutou todos os argumentos defensivos e se manifestou pela condenação do vereador Roberto. Excelentíssimos edis, sou servidor dessa egrégia Câmara. Venho perante esse colendo plenário solicitar a condenação do vereador Roberto por descumprimentos de preceitos éticos para que a legalidade, o respeito e a boa-fé voltem a ser os pilares nos relacionamentos no Poder Legislativo Municipal. Dessa forma, peço humildemente que sigam o parecer jurídico da douta advogada contratada. Apliquem o Código de Ética, façam justiça para que nenhum outro vereador ouse macular a imagem dessa nobre Casa de Leis. Obrigado. Doutor Vinícius, por favor. Pepe, zerar, por favor, o tempo. Boa noite, vereadores presentes, servidores da casa, pessoas que nos assistem, público presente aqui no plenário. Bom, mais uma vez, nós estamos aqui no plenário para poder analisar os atos de um vereador que tem por prática recorrente, repetitiva e insistente a mentira contra pessoas, contra a Câmara e contra os atos que são regidos por lei, que são praticados aqui. Tem por prática a ofensa pessoal contra servidor como forma de intimidar uma pessoa que assume um cargo e é obrigado por lei a cumprir determinados atos. O servidor não tem opção, quando ele é ordenado a fazer, se ele vai ou não vai cumprir. Lembro que esse julgamento começou na semana passada. Quem tiver interesse, que acompanhe o vídeo que está presente na página da Câmara do Facebook, com a data do dia 21/5, para perceber que desde a semana passada esse plenário nada mais faz senão analisar as mentiras proferidas pelo vereador. Isso implica em despesas que estão sendo suportadas pelos munícipes por conta desta ilicitude recorrente de um vereador que já foi condenado aqui em outros 2 processos. Lembro que, inclusive, várias reuniões já ocorreram nessa casa com a presença do vereador e outros servidores e vereadores também, outros vereadores, como forma de tentar dizer: vereador Roberto Gonçalves Vieira, para de mentir e atacar servidores da casa com mentiras e ofensas pessoais. Pois bem, o julgamento agora, que é o processo administrativo número 4, se deu por um vídeo que foi publicado num perfil do Facebook no dia 17 de dezembro de 2021. Neste vídeo, como eu falei na sessão da semana passada, ele estava acompanhado por uma pessoa que está preso por prática de ato ilícito tipificado no Código Penal, haja vista tratar-se de um assalto à mão armada, e esta pessoa, que não tem nenhuma inclinação moral para poder falar da gente, eu digo esse meliante, ele tinha uma página no Facebook que foi apagada por ordem
da juíza que atuava no Fórum de Pratápolis. Tamanhas ilicitudes que essa pessoa praticava no Facebook. O perfil não existe mais e o vídeo não existe mais. E lembrei para vocês a data do vídeo, de 17 de dezembro, porque este processo administrativo disciplinar número 4 não diz respeito ao processo administrativo disciplinar número 3, que foi aberto antes da publicação desse vídeo, do dia 17 de dezembro. Não há como sustentar uma fantasia jurídica, não há lógica e lei da física que assim o permita, muito menos jurídica, porque quando o processo administrativo disciplinar número 4 foi apresentado, quando o vídeo foi publicado, desculpa, o processo administrativo disciplinar número 3 já tinha a sua nota de repúdio assinada por todos os servidores da casa, todos os servidores. E desses servidores eu quero destacar que nós estamos falando de senhoras que já estão próximas da aposentadoria, que eram sempre intimidadas pelos atos do vereador aqui dentro dessa casa, circulando com esse meliante, entre outros atos, aqui dentro, como forma de intimidar, porque é assim que ele gosta de agir. Lembro, inclusive, que ele já foi condenado em 2 outras ações, e, inclusive, ele aviou 2 ações junto ao Fórum de Pratápolis contra a Câmara. Uma dessas ações foi tentando afastar a condenação do processo administrativo disciplinar número 2, um processo que foi iniciado pelo falecido e muito honroso vereador Davi, por conta de outros ilícitos praticados pelo vereador Roberto aqui, ilícitos de perfil penal, em tese, há que se dizer. Só que ele perdeu todas estas ações, todas. A segunda sentença foi na semana passada, talvez os vereadores aqui nem saibam disso. Senhores, eu tenho um rápido exemplo das práticas ilícitas praticadas aqui contra servidores, que diz respeito a um vídeo que também está na página da Câmara do Facebook, do dia 2 de abril de agora, 2024, um parecer que eu emiti a pedido do presidente, por conta de um disque denúncia que ele queria afastar o sigilo do disque denúncia. E eu emiti um parecer jurídico ao presidente da Câmara, dizendo, está tudo correto o sigilo do vídeo, e se abrir o sigilo, se quebrar o sigilo desse vídeo, o presidente responde pessoalmente. Presta atenção que há algo muito perigoso em relação a isso. E ele negou. No dia 2 de abril, ele veio para o plenário da Câmara só para poder atacar a minha pessoa, que cumpri com a minha obrigação. Bom, encerro pedindo também o acolhimento do parecer jurídico presente, o acolhimento do posicionamento emanado pela nobre vereadora Maria Helena, conforme lido aqui pela vereadora Juliana Matar, e a condenação do vereador Roberto, que não se inclina a respeitar regras previstas na lei vigente. São regras legais, não são regras criadas do dia a dia, não. Peço a condenação do vereador. Muito obrigado. Concedo tempo de 10 minutos para o advogado de defesa do vereador Roberto Vieira, doutor Zelzemir Alves. Presidente, saúdo o senhor e toda a mesa e todos os demais presentes. Só um esclarecimento inicial. Eles usaram 12 minutos. Ok. Eu começo afirmando que mentiroso é o seu Vinícius. A live está aqui, ó, seu Vinícius, neste momento, não tem nada suspenso. Então, o senhor que é um mentiroso. Só para início de conversa. Pessoal, presidente, eu sei que esse julgamento é um julgamento de cartas marcadas, infelizmente. A gente vai obter
eu estou esperando o findar esse PAD para entrar, porque para mim é a mesma coisa. Tem uma live no dia 15 e tem uma live no dia 17, tá certo? E os senhores advogados da Câmara se sentem ofendidos, porque quando fala de salário, não sei o quê, esbraveja, grita, esperneia e custa a demonstrar os fatos, mas apenas fazer firulas. Tem uma grande diferença entre calúnia, difamação, injúria e crime de opinião. Nós temos aqui, eu tenho aqui na minha mão o seguinte. Existiu 3 processos, e existe ainda. Do Alisson, da Fabiana e da Cláudia Calisto, junto com a comarca de Pratápolis, acionando o Iaponã Pérez, não o Roberto, o Iaponã Pérez. Nisto, a Cláudia perdeu o processo porque entendeu o juiz que, no exercício da vereança, ela tem que estar sujeita a críticas. A Juliana e o Alisson ganhou o processo como funcionários, porque são funcionários, e conforme está lá, nas palavras do Iaponã Pérez, aquilo fere a honra. Quando fala assim, que a Juliana Matar usa do serviço social para se promover politicamente. Isso é calúnia, realmente é calúnia. Tá certo? Agora, se eu falar, o Zé eu falar, que eu acho o Alice um mau funcionário, isso não é calúnia, isso é opinião. Né? Isso é opinião. Se eu falar que a Juliana, como assistente social, para mim não serve, é opinião, isso é opinião. Mas quando cita fatos, ele citou o fato de o Alisson estar em redes sociais durante o horário de serviço, isso é calúnia, está citando fatos, que constitui crime, isso é calúnia. Só que estão querendo imputar a Roberto falas do Iaponã Pérez. A transcrição das palavras em relação a Vinícius e ao doutor Fábio são meramente opiniões. Ele fala assim, olha, falando lá do menino João Gabriel que precisava de cirurgia, disse, olha, eu acho que tem um funcionário lá no jurídico que ganha muito, que ganha uma gratificação, não sei o quê, e ele fala assim, eu sei que é legal, ele está afirmando na live que é legal, só que ele discorda, isso é opinião. Ele disse assim, inclusive, se economizasse esse dinheiro, poderia devolver no final do ano, e o município arcar com a cirurgia desse menino. Isso é opinião, tá certo? Agora eu quero falar, porque o que eu concordo. Existe uma manipulação dentro dessa Câmara, feita por esse senhor aqui chamado Vinícius. E eu vou falar por quê. A rolê as testemunha. Eles chegaram na audiência desesperados, não queria que ouvisse testemunha, querendo convencer a mesa, interrompendo, gritando, querendo que não ouvisse testemunha, porque era desnecessário, que a live era suficiente. E aí eu arrolei e insisti. Parabéns, presidente. Parabéns pelo seu relatório. O que aconteceu? Aí chega uma servidora, Luci, e ela disse, eu nunca vi as lives. Eu nunca soube de que se tratava o processo. Eu desconheço desavença entre Roberto e o Vinícius. Pois, que repercussão é essa? A servidora que está todo dia ao lado não sabe. A servidora que está todo dia ao lado não sabe. Quem está mentindo nessa coisa?
Quem é o mentiroso? Senhores, aí chega a testemunha o vereador Donizete, e Donizete diz, olha, o Vinícius é uma pessoa truculenta, a palavra, ele gosta de impor, gosta de brigar com as pessoas, e quando ele acha resistência, a coisa fica acalorada. Isso aí está lá no depoimento do coisa. Agora, estranhíssimo, é estranhíssimo. Ele se sente desonrado, atingido da honra, mas não entra com ação contra o Roberto. Por quê? Não é estranho? Nenhum dos dois entraram. Aconselho eles a entrar, entra. Vamos discutir isso judicialmente. Então ele chama Roberto de mentiroso. Estou provando ele aqui, ó. Aqui a live do dia 17, ó. Vocês querem verificar? Podem verificar. Está aqui na rede social. Ele disse que não estava mais, que não encontrava. Está aqui. Então quem é mentiroso é ele. Estou provando aqui em plenário que ele não passa de um mentiroso. Então, senhores, à medida que vocês irão julgar hoje, amanhã serão julgados. Mas eu falei com o Roberto uma coisa. Nós não podemos medir as pessoas do jeito que eles nos medem. Aquelas pessoas que são injustas conosco, se um dia a gente entrar com um processo, nós temos que entrar com um processo indicando os fatos criminosos, apontando isso, apontando as provas, e por que o padre merece procedência. E aí nós vamos dar a verdadeira chance, honestamente, sendo honesto nas nossas posições, para eu ter a dignidade de olhar na cara de minha filha, para eu ter a dignidade de olhar na cara dos meus filhos, que eu não fui desonesto com o meu adversário. Nesse tempo de política acalorada em tal de Minas, que a gente já sabe como é que é. Então, o seu Vinícius, pasme, eu pedi a folha do seu Vinícius, sabe por quê? É uma justificativa que eu falo para vocês aqui, de trabalho dele. Porque ele fez 3 defesas, do Alisson, da Cláudia e da Juliana. Se ele fez isso dentro do horário de serviço, tem incompatibilidade. E é muito fácil provar. Basta pegar a folha de ponto dele e o PJE no momento que ele faz essa manifestação e comparar. Simples. É muito simples. Outra coisa. Na mesma época que Vinícius entra com a ação para Cláudia, Juliana e Alisson, na mesma época faz a representação aqui sobre os PAD. E a Juliana foi presidente da comissão, a Cláudia também participou da comissão, ou seja, sobre os fatos que ela mesma tinha interesse de ver o pronunciamento judicial, elas atuaram nesses PAD. Então, a imparcialidade, gente, já andei com muitos deles aqui, menos que o Jeová, mas sempre tive muito respeito com o Jeová, ele já me procurou aconselhamento lá na minha casa, eu sempre atendi. Uma coisa é ser adversário, outra coisa é ser inimiga. Eu saindo dessa tribuna, não tenho problema com nenhum de vocês, isso aqui é meu trabalho. Eu tenho que gritar, eu sou a voz de um inocente. E eu acredito piamente que Roberto é inocente. E ele quem está sendo violado é ele, sendo chamado de mentiroso, e tem a live. Basta analisar as lives. Então, tem uma live dia 15 e outra dia 17. Quando os servidores fazem a denúncia, as 2 lives já existem. E eles pegam a live e tem um link da live no PAD 3, da live deles. Aí todos os servidores, então foi julgada a live 3, a live do dia
que eles alegam dia 17. Aí depois tem a denúncia deles. Também a mesma coisa, gente. Então, eu vou terminar com a frase de Jesus que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez a verdade não seja hoje, não seja amanhã, mas a verdade virá. Ou através dessa casa, ou através do judiciário. Isso eu tenho certeza. Tá certo? Eu peço agora uma oportunidade para me retirar, porque eu tenho outros compromissos, mas eu sempre agradeço a compreensão de todos. E calúnia e opiniões são opiniões. Opinião é opinião, calúnia é calúnia. Tá certo? Eu agradeço a todos e estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Agradeço. Dando sequência na sessão, já conferido o quórum, eu coloco em primeira discussão o projeto de resolução de número 3, de 2024, da mesa diretora, que dispõe sobre o processo administrativo disciplinar, número 4, de 2022, que tem por objeto apuração quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores do setor jurídico, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Tá. Então, não havendo a discussão, né, eu coloco em primeira votação o projeto de resolução de número 3, de 2024. Aprovado, então, por 6 votos a 1. Conforme já publicado, convoco uma sessão extraordinária para logo após esta sessão, para a segunda discussão do projeto de resolução de número 3, de 2024, hora deliberado. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Agradecendo as bênçãos de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão extraordinária. A ata da sessão anterior será deliberada na próxima sessão. Já conferido o quórum, eu coloco em segunda discussão o projeto de resolução de número 3, de 2024.
Coloco em segunda votação o projeto de resolução número 3 de 2024. Aprovado por 6 votos a 1. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus.